A paz do Senhor, guerreiros. A palavra de hoje é uma palavra de cura, cura interior, que está no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: Determinou, pois, o rei da Babilônia a ração diária das finas iguarias da sua mesa, e determinou também o vinho que ele bebia, que assim fossem servido durante 3 anos para aqueles que ele trouxe para a Babilônia. Porém, Daniel resolveu firmemente não se contaminar, nem com as finas iguarias e nem com o vinho que o rei bebia. Glorificado seja Deus. Essa palavra de hoje é uma palavra que vai trazer cura para a nossa alma, para o nosso coração, no contexto de vida sentimental, no contexto bíblico de propósito, de processo e de vitória. Amém? Porque o que Deus tem para nós é vitória. Amém? Para quem não sabe, o rei da Babilônia é o rei desse mundo, gente. É aqui onde nós estamos agora, né? Sujeitos a ver, contemplar muitas coisas diante dos nossos olhos que acontece aqui na Terra e que pode nos trazer medo, dúvida e principalmente contaminação. E Daniel decidiu firmemente que ele não ia se alegrar na mesa daquele homem, porque o vinho simboliza a alegria. E as finas iguarias simboliza o alimento espiritual. Então aqui não se tratava de qualquer mesa e nem de qualquer rei. Estava falando do rei da Babilônia e da mesa dos deuses estranhos e da alegria do mundo. Então o que Satanás tem para nós hoje? É mesa preparada pelo inimigo, alegria do mundo e adorar deuses estranhos e a idolatria. E Daniel falou, não, dá um tempinho aí. Ele falou com jeito, falou com calma, porque ele era extremamente educado, e ele pediu. E ele falou assim, não, dá um tempinho para mim, posso fazer um teste? Deixa eu, durante 10 dias, não comer na mesa do rei para ver o resultado. Em outras palavras, Daniel estava falando ali, sem que eles soubessem, deixa eu comer da mesa do Senhor, enquanto vocês comem da mesa dos demônios, para que eu possa provar para vocês que a força, o poder está no Deus vivo, não nos deuses estranhos, não naquilo que leva os meus olhos a cobiçar e naquilo que leva as minhas mãos a agir na força do braço. Deixa eu agir através da mesa do Senhor, enquanto vocês se fortalecem e se alegram na mesa dos demônios. E disseram para ele, tudo bem. Ainda com medo, eu deixo você fazer esse teste. Resumindo, ao final daqueles 10 dias, a aparência dele era melhor. Estava ele mais forte, mais robusto do que todos aqueles que comiam da mesa da Babilônia. Para quem não sabe, a Babilônia é esse mundão aqui que nós vivemos, carnaval, Big Brother, novela. Né? Mulheres nuas, fornicação, prostituição, sexo antes do casamento, tudo é normal. Né? Na Babilônia, tudo é normal, não existe pecado ali. Ali não existe pecado, mas Daniel não era qualquer um. Ele era um homem de Deus, ele era alguém que Deus tinha escolhido para fazer a diferença. Então Deus te escolheu e te separou hoje para fazer a diferença. Daniel conhecia e ele tinha princípios e valores espirituais que muitos ignoravam. E ele, dentro do contexto dele de juventude ali, no meio de onde tudo era normal e comum, ele falou, não, espera aí. Eu vou decidir com mais firmeza sobre isso daqui. Isso não está muito certo, não está muito legal. Eu não vou me alegrar na mesa do mundo, eu vou me alegrar somente no Senhor. Porque o mundo, gente, ele oferece para nós também o vinho da alegria do mundão aí. São muitas alegrias que o mundo oferece. Eu sempre falo para o meu esposo, eu nunca me converti, Deus me resgatou. Porque se fosse por mim, eu estaria agora no bar bebendo, dando risada. Essa é a pessoa que eu sou, Silvia, mas o Espírito de Deus falou, não, filha, eu vou te trazer para fazer a diferença no meio deles. Então Deus nos chama e Deus nos escolhe para fazer a diferença no meio deles, não é fora. Não é fora, é no meio, que Deus te escolhe e te chama hoje para decidir firmemente não se contaminar com o alimento espiritual desse mundo e nem com a alegria desse mundo. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10 que todos aqueles que estavam ignorando ali, com Daniel, dentro do mesmo contexto, eles estavam ali se alegrando na mesa do rei da Babilônia, comendo, bebendo, dando risada do mundão, mas Daniel estava separado, se consagrando ao Senhor,
comendo apenas da comida espiritual, a palavra do Senhor, se alegrando somente no processo que Deus tinha para ele, que só ele podia passar. E a Bíblia diz lá em Coríntios que todos conheciam esse processo. Então, Jesus já foi levado para o mundo afora e todos conhecem a vontade de Deus para essa terra, para esse mundo, mas eles estão ignorando. E lá em 1 Coríntios vai dizer assim: não quero que ignores que os nossos pais já estiveram debaixo dessa mesma nuvem que nós estamos hoje, e todos eles passaram pelo mar. E todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos beberam, todos de uma mesma bebida espiritual, que é aquilo que Daniel bebeu, comeu e experimentou, e viu que aquilo fortaleceu ele. Porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Jesus Cristo. Jesus, para quem não sabe, não é um homem no quadro, cabeludo, barbudo, sorrindo feliz. Jesus, ele é a palavra. Ele é o livro sagrado que deixou aqui para nós sermos conduzidos e orientados através desse livro, a Bíblia. Então todos conhecem a palavra do Senhor, todos já beberam desse vinho. Todos já se alegraram por um momento, por um instante, com o agir do Senhor, com o livramento do Senhor. Mas Deus fala aqui para mim: filha, hoje eles estão querendo se assentar na mesa do rei da Babilônia. Por isso Deus não se agrada da maior parte deles. Por isso que estão prostrados no deserto. Deus está falando aqui, porque cobiçaram as coisas más, como eles cobiçaram. E Deus fala: não vos faça, pois idólatras, como algum deles fizeram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e para beber da mesa do rei da Babilônia e levantou-se para folgar. Então Deus te chama hoje para a batalha, não para a folga. Deus te chama hoje para se consagrar, para jejuar, para comer da comida espiritual chamada Palavra do Senhor, para beber do vinho espiritual chamado a Alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é que nos vai fortalecer. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que é a alegria do Senhor? Em Salmos diz: agrada-te do Senhor, agrada-te do processo que o Senhor tem para ti, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós concordamos com os princípios espirituais, jejum, oração, consagração, não se alegrar, não se assentar na roda do que escarnece das coisas do Senhor, nós vamos comer daquela coisa que Deus tem preparado, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Nós vamos comer da melhor bênção. Se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. Se quiser, Daniel quis e ele decidiu firmemente. A Bíblia vai falar que o rei determinou. Satanás não tem poder de determinar nada sobre a nossa vida. Satanás, ele quer determinar sobre a sua vida coisas, lugares para você frequentar, mesas para você se assentar, piadas para você se alegrar, e Deus manda eu te falar: filha, Satanás não tem poder nem autoridade para determinar nada sobre a sua vida quando você decide firmemente não se contaminar com aquilo que Satanás determinou para você. Deus te chama para se consagrar hoje. Deus te chama para se preparar hoje. E Deus fala: não vamos nos prostituir e nem cair em fornicação, como algum deles fizeram e caíram no só dia 23 mil. 23 mil caíram apenas no só dia. Vocês têm noção do que é isso, gente? O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Caíram na fornicação, caíram na prostituição e, consequentemente, foram mortos, pereceram. Morte espiritual, depois vem a física, mas primeiro vem a morte espiritual. E não tentemos ao Senhor como algum deles fizeram e pereceram pela mordedura da serpente. E não murmureis, como algum deles murmuraram da vontade do Senhor e pereceram pelo destruidor. Então eu deixei um vídeo no canal falando do jejum aqui, onde o cortador, migrador, destruidor age para roubar a nossa bênção. Tudo isso sobreveio porque eles conheciam os princípios do Senhor e ignoraram. E começaram a querer normalizar as coisas do mundo. Essa palavra também é para mim, porque Deus me plantou e me colocou num lugar terrível. No verdadeiro cativeiro da Babilônia, onde tem muitas pessoas ali presas na prostituição, no adultério, na fornicação.
nas músicas aqui do mundo, no meio artístico. Mas Deus me levou para salvar, não foi para eu me assentar com eles na mesa e me alegrar ali com eles. Amém, gente? E Deus manda eu falar, filha, filho, não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, Deus trará livramento, Deus trará escape para que a possa suportar. Então, Deus nos chamou para suportar a tentação, a idolatria, a mesa do inimigo, a alegria desse mundo. O alimento espiritual do inimigo são as obras de revelações, de feitiçarias, cartomantes, adivinhos e até mesmo profecias. A Bíblia vai mencionar que pela decisão firme que Daniel teve sobre não se assentar na mesa do mundo, ele recebeu em troca inteligência, visões e sonhos, e revelações, interpretações de sonhos. Então, para aquele que não senta na mesa de Satanás, Deus diz, filha, o que eles fazem lá às ocultas, eu só referi a vergonha, mas para você que se assenta na mesa do Senhor, que se consagra, que ora, que busca, que jejua, não há nada em oculto que não seja revelado. Você não vai precisar de pessoas te auxiliando espiritualmente para te falar o que está acontecendo e se passando na sua vida e na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua sogra, da sua nora, porque o Espírito Santo de Deus vai te usar para trazer conserto. O Espírito Santo de Deus vai te usar em visão, em revelação, em sabedoria, porque você decidiu firmemente não se alegrar com este mundo, mas se alegrar com o Senhor. Glorificado seja Deus por essa palavra. E a Bíblia vai dizer que essa palavra é de sabedoria, porque o cálice da bênção não é a comunhão do sangue de Jesus? O cálice, o vinho, a alegria vai vir quando a gente tiver essa comunhão com o Senhor. O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Deus te chama hoje para se alimentar da palavra do Senhor, do estudo de cantares para a sua vida sentimental e de viver a alegria no Senhor, de se alegrar para aquilo que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser Ruth consagrada, preparada, que vai para a batalha, que não duvida e não teme no Senhor. Mas confia na palavra do Senhor, confia no processo, confia no tempo do Senhor. Deus, ele te chama hoje para se assentar na mesa do Senhor e não para beber do cálice dos demônios. A Bíblia vai dizer, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Glória a Deus por essa palavra. Então Deus trabalha com quem é quente ou com quem é frio. Deus fala, seja assim sim ou não, filha. Porque o que passa disso, o que é que passa disso, gente? A dúvida, o medo, a indiferença, a apostasia. O que passa disso é de procedência maligna. Deus fala para mim hoje, filha, você sente na mesa do Senhor e bebe do cálice do Senhor. Come das iguarias da palavra do Senhor. Não confie em falsas profecias, não confie em cartomante, em adivinhos, em signos, como que chama? Simpatias. Deus fala hoje, eu te chamo e te convido e te convoco, porque Deus ele não pede, gente, Deus ele ordena, e Deus nos convoca hoje para se assentar na mesa do Senhor. Deus ele nos chama hoje para nos assentarmos na mesa do Senhor, para vivermos de fato e de verdade o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo onde Deus vai nos livrar da cova dos leões, onde Deus vai livrar não somente nós, mas toda a nossa descendência, o nosso povo, daquilo que Satanás tem preparado, porque o diabo ele dá a fina iguaria com a mão, mas ele tira com 2, 3, ele te destrói, ele te põe na lama, no adultério, na fornicação, na depressão, na ansiedade, até chegar ao suicídio. E Deus fala, filha, eu vim para trazer vida hoje nesse ministério, e vida com abundância. Eu vim para trazer livramento, eu vim para convocar aquelas mulheres a deixarem as suas lamparinas acesas para participarem do grande banquete, porque o noivo está chegando aí. Quando você se assenta na mesa do mundo, você pode até ter fartura, mas a mesa do Senhor, você pode passar até dificuldade, mas Ele está aprovando o seu coração.
E Deus manda te falar que o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar na dificuldade, no seu processo, nos 3 anos, simbólico, né, e profético, e alegórico de processo, de que nada vai te faltar. O Senhor prepara uma mesa para você nesse dia de hoje, na presença dos seus inimigos. O Senhor traz unção, traz capacitação e traz um cálice que transborda. Ou seja, quando você se sujeitar, quando você renunciar como fez Daniel, Deus vai transbordar o seu coração de alegria. Deus vai ungir a sua cabeça com óleo da revelação e das visões, aonde você não precisará mais consultar a homens aqui na terra. O próprio Deus vai falar face a face contigo. Porque ele diz hoje, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e você habitará na casa do Senhor por longos dias. Então, de nada adianta, a gente até vencer, até conquistar as coisas aqui na terra, mas depois vinha a ceifa, depois vinha a morte, a destruição, porque o salário do pecado é a morte. Né? Não adianta, mas Deus fala hoje, aquele que obedecer, aquele que entrar em aliança comigo, aquele que se assentar na mesa do rei, na mesa do Senhor, esse viverá longos dias na terra para desfrutar aquilo que é dele por direito. A oportunidade ocorrerá e ocorre para todos, mas quem vai desfrutar da oportunidade é somente aquele que se assenta na mesa do Senhor, somente aquele que se alegra com o cálice do Senhor e que não se alegra com o cálice dos demônios, amém? Então Deus te chama hoje para sair da sensualidade, para sair da pornografia, para sair da cobiça, para abandonar as coisas aqui da terra e começar a olhar e viver para as coisas do céu, porque o que Deus tem para nós é grande, o que Deus tem para nós é um governo, é um reinado. Deus nos colocou como príncipes e sacerdotes aqui na terra, assim como fez com Daniel. Amém? E Deus te chama hoje, porque Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Deus vai te usar para interpretar sonhos, Deus vai te usar para levantar pessoas, Deus vai te usar para interceder por pessoas, Deus vai te usar para profetizar e o Espírito Santo te consola no processo, porque a palavra dele é fiel. Amém? Então toma posse e receba em nome de Jesus.